Olá, vou fazer uma pequena conversa convosco nesta sexta-feira, 9 de dezembro de 2011, o dia decisivo para a União Europeia. Dou a esta pequena conversa o título: O Euro por um Fio. É o Euro e é a União Europeia que estão por um fio. A cimeira decisiva não vai ser decisiva coisa nenhuma. Vai agravar mais a nossa situação, porque o poder nunca é solução. O poder é sempre um problema. E então o poder unido é o problema maior. Nós criamos o poder, queremos proteger-nos à sua sombra, e ele come-nos, e ele explora-nos, porque o poder só vive à nossa custa. O poder não é fecundo, é estéril, é improdutivo, e tem sempre o grande instinto, é da sua natureza comer-nos, explorar-nos, sugar-nos, viver às nossas custas. A União Europeia, o euro por um fio, é um mal ou um bem? Se acabar, é um mal ou um bem? Tudo o que se edifica sobre o dinheiro é um mal. Ora, a União Europeia é uma união de Estados, não é a união de povos europeus. É a união dos Estados, e não de todos, de alguns, neste caso, ainda nesta altura, 27 Estados da Europa. União dos Estados, das cúpulas, dos poderes, não a união dos povos. Os povos são os desgraçados. Quanto mais se unem as cúpulas, mais desgraçados são os respectivos povos. Porque eles tomam decisões sempre para se protegerem e nunca a pensar no bem-estar dos povos. Só pensam no bem-estar dos povos na medida em que esse mínimo bem-estar lhes é favorável a eles, lhes dá a eles o grande bem-estar. Do poder nunca vem a solução, é sempre o problema. E nós temos que aprender, evoluir e aprender a nunca mais entregar a nossa própria soberania a um estranho. É certo que os povos, ninguém é uma ilha, os povos não podem viver egoisticamente, sozinhos, mas têm de viver em comunhão, não em submissão. Em submissão. Ora, criar um Estado, criar um poder, um institucional sobre os povos é abdicar da nossa própria autonomia. Quer dizer, a gente cria uma organização de poder sobre nós, em vez de nos organizarmos em comunhão, em que cada qual continua a ser soberano, em relação maiútica uns com os outros. E temos que optar. Ser povos em comunhão, em reciprocidade maiútica, ou povos em submissão. E não é que sempre se tem escolhido, desde a antiguidade, sempre se tem escolhido, os povos sempre têm escolhido mal. Escolhem a união em submissão e não na sua soberania, que é a união em comunhão numa reciprocidade maiútica. O apólogo de Jotão, que vem no capítulo 9 do livro dos Juízes, é muito claro. É um apólogo sobre as árvores a escolher um rei. E então dizem, um rei que é o tal chefe, é o poder, é o primeiro-ministro, é o chefe de Estado, etc. Se há um rei, tem que haver um reino. Portanto, no caso, há um chefe de Estado, tem de haver um Estado.
E diz assim, no capítulo 9 do livro dos Juízes: as árvores puseram-se a caminho para ungirem um rei para si próprias. Disseram então à oliveira: reina sobre nós. Disse-lhes a oliveira: irei eu renunciar ao meu óleo, com que se honram os deuses e os homens, para me agitar por cima das árvores? Agitar, que é o que faz o poder. Não é? Os primeiros ministros e chefes de Estado vão sempre aí a correr de um lado para o outro. Não produzem nada. As árvores disseram depois à figueira: vem tu então reinar sobre nós. Disse-lhes a figueira: irei eu renunciar à minha doçura e aos meus bons frutos para me agitar sobre as árvores? Disseram então as árvores à videira: vem tu reinar sobre nós. Disse-lhes a videira: irei eu renunciar ao meu mosto, que alegra os deuses e os homens, para me agitar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, que não produz nada: vem tu, reina sobre nós. Disse o espinheiro às árvores: se é da boa mente que me ungis rei sobre vós, vinde, abrigai-vos à minha sombra. Mas se não é assim, sairá do espinheiro um fogo que há de devorar até os cedros do Líbano. Não fica nada. Não fica nada. E não é o que está a acontecer. Não fica nada. Com a união dos Estados, coitados dos povos. Mais tarde, quando eles insistem em ter um rei, no tempo ainda de Samuel, já no tempo de Samuel, o Samuel faz tudo para que o povo de Israel não dê esse passo errado, esse errado passo. Mas ele dá, insiste, quer ser como os outros. E então o Samuel adverte-os, diz assim: eis como será o poder do rei que vos há de governar. Tomará os vossos filhos para guiar os seus carros e a sua cavalaria para correr diante do seu carro. Fará deles chefes de 1000 e chefes de 50, empregá-los-á nas suas lavouras, nas suas colheitas, na fabricação das suas armas e dos seus carros. Tomará as vossas filhas como suas perfumistas, cozinheiras e padeiras. Há de tirar-vos também o melhor dos vossos campos, o melhor dos vossos campos, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e dá-los-á aos seus ministros. Cobrará ainda o dízimo, impostos, das vossas searas e das vossas vinhas, para o dar aos seus cortesãos e ministros. Tomará também os vossos servos, as vossas servas, os melhores entre os vossos mancebos e os vossos jumentos, para os colocar ao seu serviço. Cobrará igualmente o dízimo, mais impostos, dos vossos rebanhos, e vós próprios sereis seus servos. Então clamareis por causa do rei que vós mesmos escolhestes, mas o Senhor não vos ouvirá. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disse: não, precisamos de ter o nosso rei. Queremos ser como todas as outras nações. Pronto. E aí estão, como as outras nações, aí estamos. Hoje, no euro, na União Europeia. E o euro, pelos vistos, e a União Europeia estão por um fio, porque o poder mesmo entre si não se entende. O poder político hoje dá-se conta que é todo escravizado pelo grande poder financeiro, pelo grande mercado global, anda aos papéis, não sabe como há de sobreviver, porque nunca se viu neste papel de tão subjugado pelo poder financeiro. Estava habituado a ser ele, de certo modo, a pôr e dispor sobre o poder do dinheiro, mas hoje é o contrário. É o dinheiro a dispor dos executivos das nações, dos governos das nações. E, portanto, é bom que acabe. Se acabar, se implodir o euro, se implodir a União dos Estados Europeus, pois os povos alegrem-se e comecem a pensar no dia seguinte, a organizarmos-nos em comunhão, não mais em submissão. Está bem? O meu abraço.